Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E aí, se perder hoje o Zubeldia, cai ou não cai? O que vocês acham? Vou falar com vocês sobre isso aí, atualizar se ele cai ou não cai numa possível derrota contra o Tadjeres e o impacto de uma derrota contra o Tadjeres, porque o São Paulo ele tem que ganhar, hein, cara. Independente de gostar ou não do técnico Zubeldia, que eu não sou fã do trabalho dele mesmo, o São Paulo tem que ganhar para poder depois de trocar de técnico continuar nessa competição, né? Claro, o Tadjeres fora, complicado, tudo bem. O São Paulo pode colocar inclusive o time com 3 zagueiros ou 2? Teria vindo do Muricy Ramalho uma intervenção lá de dentro para colocar 3 zagueiros, Muricy, o próprio Milton Cruz? E o Nilson César, que falou do Zubeldia, falou uma coisa bastante engraçada aí e é curioso, é para se pensar se o Zubeldia realmente ele desliga do jogo por causa daquele comportamento dele e na hora de fazer as trocas ele não entende absolutamente nada. Atualizar também sobre as escalações de São Paulo e Tadjeres, horário do jogo, toda a ficha completa. Oscar, joga ou não joga? E o Lucas Moura e o Caleri? Vem comigo então, que acho que vai ser um vídeo muito top. Vamos junto então? Então vamos lá. Meus amigos, deixa eu começar o vídeo aqui falando dessa questão da escalação, para depois eu falar dessas paradinhas que eu trouxe aqui pra vocês, tá? Só antes, o Nilson César, lembra o Nilson César? Aquele narrador de futebol, que acho que trabalhava na Jovem Pan, não sei se trabalha ainda. E é um cara São Paulino e bem legal aquele cara, né? Ele é um cara muito legal, eu gosto muito dele. E ele falou uma verdade. Eu lembro que quando o São Paulo estava aqui, eu não lembro se o São Paulo estava no Atlético Mineiro, no Flamengo, se estava no Santos, eu não lembro onde ele estava. Acho que no Santos não. Acho que era Flamengo ou Atlético, ele falou assim, ó, esse São Paulo é um milongueiro. Os caras é um milongueiro, não é técnico. O milongueiro ele queria dizer que era um técnico enrolador, um enganador de técnico, sabe? Era mais ou menos isso que ele queria dizer. E ele chega pro Zubeldia agora e ele fala, isso é um milongueiro. Ele fala de novo, o cara é um milongueiro, o cara aí ele é... E ele fala, ele traz esse comportamento dele de ficar pulando ali na beirada do campo e ele traz, esses argentinos, eles trazem esse comportamento do Sampaoli. Eles aprenderam com o Sampaoli. Então o Zubeldia teria aprendido com o Sampaoli e fica pulando. Ele falou, e quando ele fica pulando, virando cambalhota, se jogando no chão e coisa e tal, ele se desconcentra do jogo. E com isso, na hora de fazer as substituições, ele não está percebendo o jogo, ele não assiste o jogo direito, concentrado, para entender onde você tem que trocar uma peça aqui a colar ou as trocas que os adversários fazem. Porque ele está sempre ligado no 440, não é nem 220, e tá ali totalmente explosivo, maluco, enlouquecido na beira do campo, ensandecido. Vira e mexe, ele tá com cartão e tá suspenso dos jogos. Então, quando o Nilson César fala uma coisa dessas, eu acho que faz muito sentido. Será que se ele ficasse parado, concentrado, não seria melhor do que ficar fazendo aquele espetáculo circense ali pra gente, parecendo um maluco pulando na beira do campo? É uma teoria do Nilson César que eu concordo bastante, viu? Sinceramente, bastante. E olha só, agora deixa eu falar aqui sobre o Muricy Ramalho, para depois passar a escalação e falar quem joga. Surgiu um boato recentemente que o Muricy Ramalho ele poderia ter colocado o sistema de 3 zagueiros no São Paulo. Ele e o Milton Cruz seriam entusiastas, 2 entusiastas desse sistema de 3 zagueiros, e o Zubeldia não. E aí o Zubeldia ele teria tido essa imposição de escalar o sistema com 3 zagueiros. E aí, se isso aconteceu, gente, a coisa, o buraco é mais embaixo, né? Se isso aconteceu realmente de ter esse tipo de intervenção, nós temos que nos preocupar. Eu acho, sinceramente, que o Zubeldia ele precisa fazer o trampo dele e o Muricy Ramalho cobrar o que não dá certo. E o Zubeldia, se quiser se consultar com o Muricy, perfeito. Se ele não quiser se consultar, ele tem que ir embora. E o que eu acho do Muricy? O Muricy, o que ele tem que fazer? Ele precisa chegar pro Zubeldia e falar assim, ô bacana, vem cá. Por que você tirou, tipo assim, por exemplo, por que você tirou o Scar e Lucas contra o Palmeiras? O Zubeldia fala, tirei porque eu queria poupar no tapetão lá. Pô, beleza, tá justificado. E por que você voltou, por exemplo, o Luciano contra o Palmeiras no mata-mata? Por que você tirou o segundo volante e colocou o Oscar de volante? Se ele não conseguir explicar isso de maneira plausível, de maneira convincente, aí o Muricy tem que falar, ó, esse técnico não dá. Ou se ele explicar pro Muricy, o Muricy fala, tá bom, ele entendi, ele continua. Eu acho que é isso, o Muricy seria um gerente dele. Um cara que é do ramo de técnico, é do meio do futebol, não é o Belmonte da vida, o Rui Costa, o Júlio Casares, caras que não jogaram bola e não foram técnicos, né? E o Zubeldia, ele tem que dar satisfação pro Muricy do porquê
mas fazendo exatamente aquilo que ele quer. A menos que ele chegue, Muricy, me ajuda com isso. Aí o Muricy tem que ajudar. Agora, do nada, ele tem que prestar contas do trabalho dele pro Muricy e o Muricy avaliar o desempenho. Esse que é o trampo de um coordenador técnico ou de um coordenador de qualquer empresa, de qualquer lugar, qualquer organização, qualquer ramo de trabalho. Você contrata um cara pra fiscalizar o padeiro. O padeiro faz lá croissant, pão francês e tal. E tem um cara que já tá mais velho. O dono da padaria normalmente, ele tá mais velho. Ele não quer pôr a mão na massa, mas ele fica olhando, ele prova, ele vê se o padeiro contratado tá fazendo a coisa certa. A mesma coisa pedreiro. A mesma coisa todos os ramos, todas as áreas. No São Paulo parece que não funciona assim. Então quando eu falo se o Muricy ele tem que intervir com o Zubeldia, é perguntando, cobrando, tentando entender qual que é a lógica daquela mentezinha lá. Isso que é o problema. Agora, se for verdade que ele mandou pôr 3 zagueiros, é problemático, hein, gente? Agora vamos para Libertadores da América, porque nem tudo aqui é notícia ruim, hein? Tem coisa boa agora para trazer na escalação. Vou pôr um cafezinho aqui. Tem coisa boa para vir na escalação do São Paulo. E tem coisa ruim, né? Vou falar do Tadieres. O jogo do São Paulo é na Argentina, né? Eu não lembro como é que chama aquele estádio, acho que nem convém falar o nome do estádio, né? É o estádio do Tadieres em Córdoba lá. Bom, não lembro. Estádio Mário Kempes. Mário Kempes foi um baita jogador de bola, né? Lá da Argentina. E aí em Córdoba mesmo, São Paulo já está lá. E aí como é que funciona aqui, ó? Vai passar na Globo, ESPN e também no Disney+, tá bom? Tá aqui aparecendo aqui, Globo, ESPN e Disney+, beleza? O jogo é às 21h30, 9h30 pros mais íntimos, 9h30 da noite. É um jogo horário nobre, hein? São Paulo puxou um horáriozinho nobre aí, jogo 9h45, é 9h45 ou 9h30? Deixa eu ver. O jogo é 9h30, 9h30, é horário nobre, quarta-feira à noite. Não é sábado à noite, não é que legal não ter um jogo sábado à noite. Porque nem parece o São Paulo que eu conheço dos últimos tempos. O time do Tadieres, ele vem com o Herrera no gol, o Juan Portillo e também o Santiago Fernandes, não conheço nenhum. O Benavides na lateral direita e o Riveiros na lateral esquerda. Isso aqui é a provável do GE, tá? O Ortegoza, tinha o Ortega, né? Agora esse aqui é o Ortegoza, lá de volante com o Juan Portilha. Joguei a câmera longe, hein? Com o Juan Portilha. E tem também o Rubem Bota ali na frente. Galarza na ponta esquerda, Rick na ponta direita e Bustos na camisa 9. Sabe quem é esse Bustos aqui? É um tal de Naruel, que jogou também no São Paulo. Naruel Bustos, lembra do Naruel Bustos? Tomar um gol do Naruel Bustos hoje seria uma coisa assim absurda, né? Ó, o São Paulo, quem que ele tem fora do jogo? Vamos falar do São Paulo. Ele tem o Pablo Maia fora e também o Yang, que torceu o pé direito, que é o goleiro reserva do Jandrei, né? Pablo Maia já era, acho que esse ano aqui não deve jogar mais, que fez cirurgia no tornozelo. E tem também o Lucas Moura, que segue contundido, tá? Que é um trauma no joelho direito, beleza? Trauma no joelhinho direito, lá Lucas Moura segue fora do São Paulo. Quem que viria pra campo então na prova do GE? Se liga nisso aqui, você tá preparado? Agora eu quero que você se prepare pra eu te falar qual que é a prova do GE com 2 zagueiros, tá? Só 2, vem comigo. Toma um café também, né? Tudo bem, nós estamos na hora do almoço já. Mas tomar um cafezinho é muito bom. Ó, Rafael no gol, Rafael renovadaço aí, pode jogar no São Paulo até os 39 anos. Tá no gol, boa notícia. Igor Vinícius é o lateral direito da provável do GE. E deve ser mesmo. O Cédric Soares não está machucado, não tá fora. Vocês viram que eu passei aqui, ele não tá fora, não tá nada. Ele pode jogar. E aqui está aparecendo o Igor Vinícius como um lateral direito titular. E eu acho que vai acontecer mesmo, porque no último jogo, o Cédric Soares ele foi arrancado do jogo do nada. Do nada o Cédric saiu e o Igor Vinícius ele foi colocado pra jogar. O Igor Vinícius até, tirando aquele chute que ele deu pro alto, eu achei que ele fez uma partida um jogo bastante participativo. Um jogo onde ele sempre está aparecendo porque ele busca o jogo, ele não fica na covardia, ele não fica naquele escondidinho atrás de ponto e acabou. Ele vai pra cima, der certo deu, não der certo não deu, mas ele joga, ele tenta. E eu acho que isso é bonito de ver. Arboleda, Alan Franco e o Wendel, lateral esquerda. Aqui você pode ver que eu não falei nem o Ferrarese nem o Sabino. Na provável do GE, tira o sistema de 3 zagueiros para jogar com o Tadieres em Córdoba. Se é um acerto ou não, é outra conversa, daqui a pouco a gente fala. Mas assim, é um Alan Franco, Arboleda e Wendel. Cara, pra mim aqui um time fortíssimo, fortíssimo. É Rafael, Arboleda, Alan Franco e Wendel, excelentes todos.
O Wendel principalmente, a Arboleda principalmente, o Alan Franco principalmente, o Igor Vinícius é mais modesto, um futebolzinho mais... Aqui, como o Wendel avança bastante e só temos 2 zagueiros, eu colocaria o Cédric Soares para jogar no lugar do Igor. Porque aqui eu acho que nós não precisamos de um lateral que vai até muito lá no fundo, né? Uma vez que o Wendel faria esse trabalho e nós só temos 2 zagueiros e não 3. Se for com 3 zagueiros, colocar o Igor Vinícius é normal, porque aí você faz dele quase que um atacante pela ponta direita, né? Naquele jeito dele horroroso de vez em quando, eu tô falando da função, ele seria um atacante pela direita, certo? Então fica bacana. De volantes aqui, Luiz Gustavo e Alisson, cara, aqui é certeza. O Luiz Gustavo vai jogar, é titularzaço do Zubeldia e o Alisson a mesma coisa. E aqui você pode ver, entraram 2 volantes, então se tem 2 volantes, 2 zagueiros, sobram 4 vagas na frente. E aí que veio a questão, porque o Oscar vem de lesão e o Lucas está lesionado. Aí você coloca aqui, ó, o Oscar no do GE está jogando, o Oscar é o meia do São Paulo. O ataque é feito por Ferreirinha, Luciano e Caleri. Então tem Oscar, Ferreirinha, Luciano e Caleri. É o time do São Paulo do 4-4-2. Tirando apenas o Lucas Moura e colocando o Ferreirinha. Em tese, e somente em tese, é um time bastante coerente, é um time bastante normal, é um time que ele tem a velocidade do Ferreirinha, ele tem a velocidade do Igor Vinícius, ele tem a velocidade do Wendel, ele tem a criação do Oscar, ele tem um meio campo sólido com o Luiz Gustavo e o Alisson, ele tem o centroavante para fazer o gol, o Caleri, ele tem o chute de média distância do Luciano, ele tem o efeito surpresa do Luciano como atacante, se o Oscar conseguir ser o meia e o Luciano for atacante, beleza. Não tem ponta direita, Ferreirinha na ponta esquerda fazendo a dobradinha com o Wendel. Na direita fica bastante precário, porque ali só tem o Igor Vinícius, que quando joga muito é um jogador mediano, né? Quando não joga muito, ele é ruim, horroroso. Quando ele joga muito, ele é mediano e aí desperta a discussão eterna. Será que é pro Igor Vinícius ou pro Cédric? Não tendo a figura do ponta direita aqui, vocês perceberam, eu não falei o Henrique Carmo, Lucas Ferreira, o Henrique Carmo tá até na equipe de base, né? Lucas Ferreira, o Eric já foi embora, então não tem, nem o Lucas Moura tá machucado, não tem ponta direita pra jogar. Tem mesmo, nesse caso, que ser o Igor Vinícius, e eu acho até, sinceramente, que é uma escalação coerente. Ah, Juba, você escalaria o Luciano? Não escalaria. Ele pode calar minha boca hoje, pode fazer 3 gols e vocês vão chegar pra mim aqui alguns, né? E aí, tá vendo aí, Juba? Você não escalava o Luciano, aí ó, acabou com o jogo. Pode acontecer. Eu não escalaria nunca mais o Luciano pelo comportamento dele, pela velocidade dele. Essa postura dele já me cansou. Mas tudo bem, hoje é Libertadores, se somar, der certo, for fazer gols pelo meu tricolor, tá beleza, tá de boa. E o outro ponto aqui que também tá dando muita discussão... primeiro, eu acho que o Oscar não entra aqui jogando, tá? A informação que eu tinha inicialmente era que o Oscar ficaria no banco. Ele, sim, iria pro jogo e ficaria no banco por falta de condição de jogo. Se o Oscar ficar de fora, nós estamos ferrados aqui. Não tem quem crie nesse time. Aí pode aparecer um terceiro zagueiro tirando o Oscar. Aí você pode colocar aqui o Matheus Alves tirando o Oscar, o que eu duvido que o Zubeldia faria. Pode aparecer no lugar do Oscar o Marcos Antônio, volante que ele já colocou no último jogo contra o Sport. Pode aparecer aí qualquer coisa. Pode aparecer o André Silva, porque aí ele coloca o Luciano de meia, realizando o seu sonho. Luciano meia, camisa 10. Ferreirinha na ponta esquerda, André Silva meio que um falso atacante pela ponta direita e o Caleri de centroavante. Isso pode acontecer também. Não é difícil. E quando pensa no Caleri, que aqui eu acho que é o último ponto de discussão, além do Luciano e do Oscar machucado, é que o Caleri, ele está jogando o grosso, como é que é, o fino da bola? Ele está jogando o grosso da bola. Ele está jogando mal. Ele está jogando pessimamente mal. E o que tá me pegando no Caleri, assim, de um lado tem o Luciano, que eu não gosto da postura dele, a arrogância, aquele ego, aquele comportamento esquisitaço, o cara se acha mais que o São Paulo. Você tem esse... E aí no último jogo saiu socando banco de reservas e tal, isso me incomodou profundamente. E é um cara que, se você olhar bem, ele não é um cara tão gente boa a se pensar, porque o Zubeldia fez tudo pelo Luciano, mas tudo e mais um pouco. Zubeldia fez tudo e mais um pouco por esse rapaz. Quando ele substitui contra o Sport, com o Luciano sendo um dos piores em campo, junto com o Caleri, tinha um monte horroroso, e ele era um dos piores, ele chega no banco lá e capota o banco no soco.
Como é que é isso aí? Não expôs o Zubeldia? Eu não gosto do Zubeldia como técnico. Agora, o que não é justo é o Luciano fazer aquela saia justa com o Zubeldia, demonstrando que aí, pra mim faltou caráter, tá? Não tô falando que ele não tem caráter, presta atenção, não é que ele não tenha caráter. Pra mim faltou caráter. Você não faz isso com um técnico que fez tudo por você. Chegou dando e ele já brigou também com o Diniz, que fez muito e muito por ele também. Sabe, com o Abel Ferreira ele não briga, mas com o Diniz ele acabou lá com o Diniz, xingou pra caramba, e chega agora no Zubeldia, ele dá esses soquinhos no banco de reserva. Pra mim faltou caráter. No Caleri, eu não acho que falta caráter, mas o Caleri, ele está, apesar de não jogar nada ultimamente, pode também acabar com o jogo hoje, não tem problema nenhum, tomara que acabe. Mas apesar de não ter jogado nada, não é pelo pênalti perdido apenas. Tudo bem que ele perde pênalti pra caramba, não podia bater, mas ele também não é só pelo pênalti perdido, ele vive má fase. Era pra estar no banco de reservas já, e acho que André Silva ou Rian Francisco teriam feito o gol de pênalti. Agora, o que tá me pegando é que o Caleri, essa cara de morto que ele tá, cara. O cara fica assim, ó. Perde o gol, aí vai assim, ó. Ah, que isso, cara. O Luiz Fabiano, quando ele perdia um gol, ele perdia, chegava naquelas plaquinhas de trás do gol que tem as propagandas, dava bicuda na plaquinha, voltava, o goleiro tava de costa, ele já metia o ombro no ombro do goleiro, ficava olhando pra cara do goleiro adversário assim, aí o juiz ia chamar a atenção dele, chegava no juiz e começava... Isso era o Luiz Fabiano em má fase. Ele não aceitava, ele não se conformava que ele não fazia gols nas zagas. Aí o Caleri não faz o gol e fica assim, ó... Nossa... Ah, então esse tipo de postura incomoda profundamente. E a outra postura que incomoda é do técnico. Porque se tá todo mundo vendo que o Caleri tá ridículo, hoje o Caleri começa a ser cobrado pela torcida do São Paulo. Organizada, torcida do campo, torcida de internet. A grande parte da torcida hoje está cobrando o Caleri. Está cobrando o Caleri pelo menos no banco de reservas. Vocês sabem do que eu estou falando. Estamos cobrando o Caleri reserva e isso não é para mandar o Caleri embora. O Caleri pode retomar o futebol dele e dar certo aqui ainda. Claro que pode. E deve fazer. O Caleri é um excelente cabeceador. O Caleri não tá gordo, o Caleri não tá machucado. O Caleri poderia estar numa fase excelente. Pode trocar o técnico agora e do nada o São Paulo melhorar substancialmente. E aí o Caleri volta. Hoje é uma exposição desnecessária pro Caleri. Ele está realmente horroroso e merece banco. E seria bom até pra ele. Se o André Silva, Rian não fazem gol no Tadjeres lá fora até os 45, 50 do segundo tempo, 5 do segundo tempo, já começa todo mundo pipocar. Queremos o Caleri, volta o Caleri. Então teria que ter essa preservação da imagem dele, da pessoa. Esse merecia um pouquinho mais de cuidado, sabe? E o Zubeldia cai hoje. Matei a golada. Cara, eu acho que cai. Se o Zubeldia perder, pra mim cai. O Zubeldia, tem notícias cravando que o Zubeldia sai do São Paulo segunda-feira agora. Hoje é quarta, né? Sai do São Paulo segunda-feira agora, próxima segunda-feira. Se ele perder hoje, pode ser que ele caia hoje. Se ele ganha hoje ou empata, talvez não caia, não vai ganhando, não vai cair. E pega o jogo do final de semana, se ele ganhar também ele vai ficando, né? Tudo depende agora do São Paulo, que já deve ter escolhido o substituto, já deve estar em conversas com o Dorival Júnior, ou com quem é que o São Paulo... Se o São Paulo ligou pro Dorival falou, não, obrigado, não quero trabalhar agora, o São Paulo, claro, foi para um plano B. Mas o Dorival, até onde eu sei, até onde eu me informei, era sim o plano A do São Paulo. Então se o Dorival falar, não, beleza, eu vou... Quando vocês quiserem trocar de técnico, eu vou. O Zubeldia, ele tá mais aí em maus lençóis do que se pode imaginar. Tem frentes já de teorias cravando que o Zubeldia já desanimou no São Paulo. E se você olhar a última entrevista coletiva dele, realmente ele dá sinais de que ele desanimou, que ele não tá nem aí mais, que ele realmente não vai usar a base, que ele realmente não vai tirar o Luciano do time e mexer em alguma coisa. O que ele pode fazer aqui hoje é isso aqui, ó. Trocar o jogo para 2 zagueiros e 2 volantes, 4 atacantes ali na frente, e é o que é possível. Só, mais nada. Agora, a linha evolutiva do trabalho, treinos, entrosamento, jogadas trabalhadas, articulações de jogada, criação, sistema defensivo, esquece. Trabalho do cara é zero. Mas vamos São Paulo, né?
Vai que o São Paulo belisca uma vitóriazinha contra o Tadieres lá, o que não é impossível, que o São Paulo é gigante na Libertadores, volta com essa vitória, estamos lindos na fita. É ou não é? Nos vemos à noite então no pós-jogo, fechou? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!